Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos. Meu nome é Carla, para quem não me conhece. Eu sou esposa do Alexandre, mãe de 4 filhos. Eu tenho o Mateus de 14, a Ana Clara de 8, o Davi de 5 anos e a Verônica, bebezinha ainda de 1 ano e 5 meses. E hoje eu vou falar sobre o tema Mãe, Amar e Doar. E eu vou começar com o Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte: a Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja vem nas famílias numerosas em sinal da bênção divina e da generosidade dos pais, e afirma que os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e constituem um benefício máximo para os próprios pais. Eu digo isso porque ser mãe é aprender. A gente acha que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Eu, no meu caso, eu achava que ser mãe eu ia ter que ensinar para os meus filhos hoje como andar, como falar, como se vestir, sobretudo ensinar as primeiras orações, mas é nós que acabamos aprendendo com a inocência e a pureza dos nossos filhos. Eu aprendo muito com eles. Aprendo a ter mais paciência com o Yudi, a ser dócil como a Clara, que muitas vezes, ela, com aquele jeitinho dela, toda tímida. Aprendo a ser muito, muito paciente com o Davi, que é explosivo, que tem o temperamento mais forte. Estou aprendendo hoje com a Verônica a ser uma mãe muito melhor, porque ela também é mais chorosa. Então, eu aprendo com ela também a ter muita paciência e saber acolher tudo aquilo que cada um tem de bom e também aquilo que a gente precisa trabalhar em cada um deles. E eu também trago aqui para vocês, na Carta às Famílias do nosso São João Paulo II, que ele denunciou o perigo do mundo que vive hoje buscando só o prazer, visando exclusivamente ao prazer, pode chegar até matar o amor, matando o seu fruto. Para a cultura do prazer, o fruto bendito do teu ventre torna-se, em certo sentido, um fruto maldito. Então, o São João Paulo II nos fala sobre o perigo que o mundo nos oferece, o mundo lá fora, sobre os atrativos que o mundo nos oferece e que nós, católicos, precisamos combater. No meu caso, no caso dos meus filhos, eu tenho eles todos em faixas etárias diferentes. Então, cada um deles eu tenho um desafio diferente para enfrentar. Vou falar um pouquinho dos desafios que eu tenho, depois eu falo das alegrias, que com certeza tem muitas, e sobressaem os desafios. Então, o desafio que eu estou tendo hoje, por exemplo, com o Mateus, é o desafio da adolescência. Todo adolescente tem 14 anos, então ele está passando por aquela fase da puberdade. Então, ele quer sair, ele quer sair com os amigos, de ir no cinema. Eu não posso impedir de fazer essas coisas, porque são as decisões que ele começa a tomar. Ele também quer seguir o caminho dele. Mas eu também preciso mostrar para ele o que é certo e o que é errado. Eu preciso mostrar para ele, como mãe, que ele tem o direito de se divertir, mas que, por outro lado, existem algumas regras. E existem os desafios, porque ele responde, ele quer estar certo em tudo, mas isso só acontece na minha casa. Na casa de ninguém mais acontece. Só acontece na minha casa, o meu filho Mateus, dele responder para mim, dele ser mal educado muitas vezes. E às vezes a paciência sobe no limite, alguns gritinhos, dão chiliquinhos. Mas aí eu peço para Nossa Senhora vir, com a intercessão dela, eu sempre tento me colocar no lugar de Nossa Senhora. O que Nossa Senhora faria se estivesse no meu lugar?
Na Bíblia não conta a adolescência de Jesus. Né? Maria, para Nossa Senhora talvez tenha sido fácil ser mãe de Jesus na adolescência. Mas eu acredito que Nossa Senhora também teria as regras dela, né? Também teria, talvez, os momentos de paciência com Jesus. Eu creio nisso. Né? E os desafios com os menores também. Né? Claro, os desafios dela de não querer comer, né? Ela é muito chora para comer. O Davi com os chiliques dele, né? Por muitos anos, assim, acho que foi por cerca de uns 2 anos, eu tinha que ficar no fundo da paróquia, porque eu não conseguia assistir a missa, não conseguia participar da missa. Ele era um bebê que chorava, então eu tinha que ficar lá no fundo, chacoalhando ele para ver se ele parava. E uma das coisas que ficou marcada para mim, uma vez ele estava testemunhando e ele falou a respeito, uma vez, acho que foi o Paulinho até. Paulinho chorava e aí ele ia lá pro fundo da igreja, estava apertando o Paulinho, e aí o Paulinho ficava quieto. Eu não sei se era o Paulinho. Mas ele falou, eu lembro disso. E eu falei, nossa, se o fundador fez isso com o Paulinho, eu vou fazer isso com o Davi também, né? Se ele também teve um momento de apertar, eu vou... Aí o Davi às vezes dava um chiliquinho e ia lá no fundo da paróquia, dava um apertão e falava, agora é hora de ficar quieto na paróquia, nossa, é hora da missa. E aí ele apertava no meu ombro assim e ficava quietinho. Mas foi assim, por uns 2 anos eu tive que ficar. E graças a Deus, Deus faz tudo muito perfeito. Hoje ele fica sentado, não fica 100% quieto, mas assim, digamos que os 80% ele já melhorou. Louvado seja Deus. Mas aí, em contratempo, logo que ele começou a ficar quieto, eu engravidei da Verônica, né? Que também é um bebê que chora muito. Então hoje estou lá, eu no fundo da paróquia, com ela lá balançando, só que ela é um pouco mais geniosa. Então eu tenho que ficar balançando, tenho que sair. E aí eu ficava questionando, falando, nossa, eu fico aqui no fundo da paróquia, nem participo da missa, né? Ai, como que vai ser isso, né? E o Senhor sempre me acalentava, falando, não, você está na missa, você está participando. Só que da forma que você pode, estando com o seu filho, e isso é importante porque você vê hoje tantas mães que não levam seus filhos, né, à missa, não vão à missa porque o filho faz bagunça, não vai à missa porque o filho fica correndo na paróquia, ai, eu não quero, não vou levar, vou deixar, eu vou no horário, o marido vai em outro. Muitas vezes eu fui tentada a fazer isso, a querer deixar o Davi com o Alexandre e ir na missa em outro horário. Só que eu precisava olhar lá na frente, quando ele fosse adolescente ou maior, né, que seria mais difícil dele aceitar ir na missa conosco, sentar. Então eu tive que ir trabalhando isso com ele. Foi muito difícil, mas assim, hoje, graças a Deus, eu vejo fruto. Hoje ele fica sentado. Demorou, mas ele sentou. Então eu digo para as mães, não desistam de seus filhos. Levem eles na missa. É difícil, vai lá no grupo de oração e fica correndo para lá, para cá. Mas levem ele no grupo. Né? Eu falo para algumas mães, no começo é difícil mesmo o filho ficar com as outras crianças na salinha, lá no Benedito. Mas com o tempo, o Senhor vai trabalhando. E a criança, vendo que vocês vêm aqui e participam, eles vão acabar ficando. Uma hora eles vão ficar na salinha, junto com os outros. Então eu peço, não desistam, pais, mãe principalmente, que o filho sempre quer ficar mais com a mãe. Não desistam, porque depois vocês vão ver o fruto, vocês vão colher os frutos. E foram outros desafios que eu vivo também em casa, com a TV, né, o videogame, a internet, o computador, né, o celular. Né, hoje mesmo eu já vi várias coisas que estava no celular, e eu falando com ele lá, né? Yudi, vamos lá, esforço para mim, já vou, e fica lá, né? Já vou e passa 10 minutos, passa 20, está lá. E é um desafio da gente também ter discernimento de chegar e falar, filho, olha, você não acha que está exagerando, né? A gente precisa ter um controle, precisa ter discernimento de usar também o celular. E com o Davi também, os desenhos, muitas vezes passam os desenhos que, né, não são assim, são muito violentos, ou às vezes tem aquele duplo sentido, né, que traz o duplo sentido para dentro de casa. A gente precisa ter o discernimento de saber escolher o desenho que nossos filhos vão assistir. Eles vão bater o pé, vão falar, nossa, mãe, mas esse desenho é muito de
bebê, muito de criança. Não, mas é esse desenho que você vai assistir. Né? E os filhos não mandam em casa. Quem manda em casa somos nós, pai e mãe. E nós precisamos nos impor. Como pai, como mãe, nós precisamos, é necessário que nós coloquemos a nossa posição, falamos o que é certo e o que é errado. Eles vão bater o pé no começo, mas depois eles vão ver que isso é saudável para eles também. E lá na frente vocês também vão colher os frutos. Hoje eu colho fruto de muita coisa que eu falava para o Mateus, né? Ele falava muito das amizades, esses namoros desenfreados que tem, do ficar por ficar, né? E eu sempre falava para ele, olha, ficar por ficar não é legal. E recebendo a formação aqui da comunidade, tendo suporte aqui na comunidade, ele também bebendo junto com os outros adolescentes, hoje eu colho fruto, hoje ele tem uma cabeça madura, graças a Deus, ele tem os deslizes dele, né, como o próprio adolescente, mas hoje ele é um adolescente que eu vejo que ele é diferente mesmo, ele não pensa em ficar por ficar, né? Ele fala, não, mas se não de ficar, não dá. É namorar, eu quero algo sério, né? Então, e a gente vai discernindo junto com eles, né, o caminho mais certo, né, para chegar ao nosso objetivo, a nossa meta, que é o céu. Né? E aí, também tem o nosso desafio como vida de oração, né? A vida de oração da gente. A correria, né, que a gente vive hoje, trabalho, o dia inteiro, eu trabalho junto com o Alexandre, então a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Eu vou subir para casa, não sei, umas 5, 6 da tarde, e aí faz a janta, vai jantar tarde, e aí aquela correria, quando vai ver, pô, tá todo mundo dormindo, não tem tempo para nada. Aí o Alexandre falou, não, peraí, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Então a gente procura tirar um dia da semana em que a gente senta todo mundo junto e como família nós rezamos. Então uns dormem, outros só fazem assim, né? O Yudi era esse, Yudi, vamos, fala para fora, vamos lá, quero ver você rezar, né? A Clara, que às vezes fica tombando, Davi também tomba, mas reza. Mas é esse estar junto, né? Esse é o seio da família, estar junto, rezar junto. É difícil, eu sei, mas a gente precisa cavar um tempo também para que isso aconteça. Foi difícil para mim, mas não é impossível, é só a gente fazer um esforço que a gente consegue. E aí eu também trago uma exortação do nosso São João Paulo II, que é da Familiares Consórcio, que diz assim: Deus manifesta ainda na forma mais elevada possível a dignidade da mulher, ao assumir Ele mesmo a carne humana da Virgem Maria, que a Igreja honra como Mãe de Deus, chamando-a de nova Eva e propondo-a como modelo da mulher redimida. Então, até Deus quis ter uma mãe, né? Escolheu Nossa Senhora como mãe. Porque é no colo da mãe que a gente, né, aprende a amar, a gente aprende que não é para bater no amiguinho, é no colo da mãe que a gente ouve aquelas canções de ninar, é no colo da mãe que a gente aprende a rezar a Ave Maria, o Santo Anjo. É a mãe que acaba contando algumas histórias na hora de dormir. Então é a mãe que é aquela que dá a vida, é aquela que nos acolhe também. Né? Então, se Deus queria ter uma mãe, quis ter uma mãe que foi Nossa Senhora, tira nós, né? Nossa Senhora que deu sim, que se doou por inteiro, né, ao seu Filho Jesus. Nós mães, né, também precisamos nos doar. Eu abri mão de várias coisas pelos meus filhos. Né? Eu, no meio desse intervalo dos filhos, eu quis voltar a estudar, eu quis ter uma vida, né, de estudos, eu quis ter uma vida profissional que não fosse na bomboniere, mas eu tive que abrir mão, eu tive que me doar, eu tive que abrir mão disso tudo para viver para os meus filhos também, para viver a minha maternidade. Eu lembro até hoje que, quando eu engravidei do Davi, eu aceitei muito bem a ideia de ser mãe do Davi. Então, eu fiquei com aquilo, mas graças a Deus, foi o início de caminhada aqui dentro da comunidade também.
Então, eu, junto com a minha formadora, conversando com ela falava assim para mim: Carla, você já rezou para que Deus te falasse no coração que é isso que você quer realmente? Que é isso que é o plano de Deus para você? É realmente você retomar os estudos? É você realmente deixar, sei lá, a Clara e o Yudi nas mãos da sua mãe para você estudar, para você se realizar profissionalmente na área dos estudos? É isso que Deus quer para você agora? Aí ela me deixou no chinelo, né? Porque eu falei: eu não rezei. Ela falou: então você precisa rezar e entregar nas mãos de Nossa Senhora. E você precisa acolher essa maternidade. Porque você imagina tantas mães tantas mulheres querendo engravidar, mulheres tentando vários métodos, e o Senhor te concedeu a graça da maternidade. Você precisa viver a maternidade bem. Então aquilo que a minha formadora falou na época foi um alento. E aí aos poucos eu fui acolhendo o querer ser mãe, né? E aí quando a Verônica veio, eu acolhi muito melhor, né? Mesmo ela no meio das tribulações, né? No trabalho, eu acolhi melhor o fato de eu ser mãe. Então hoje eu acolho. Como mãe, hoje eu acolho que eu preciso viver bem a minha maternidade, eu preciso educar bem os meus filhos, mas não para o mundo, eu preciso educar os meus filhos para o céu. Porque o céu é a nossa meta, é a meta de todo católico. E é difícil mesmo, né? Esse é um desafio, mas também tem coisas boas, né? Preciso falar das coisas boas. Como é bom você chegar em casa, né? E você vê assim, quando eu vou buscar a Verônica na creche, ela já me vê, ela faz assim, ela bate a perninha e já vem com o sorriso, toda feliz. E isso, nossa, aquece nosso coração. Eu quando eu vou buscar o Davi ele vem de Pirô, mas quando eu vou buscar a Clara, né? Eu vou na porta da escola e ela já fica assim, né? Me procurando, e como é bom quando ela me vê e vem e me abraça. Como é gratificante você também, né, ser mãe e reconhecer também que seu filho, né, ele está indo bem nos estudos, você parabenizar: nossa, parabéns, Yudi, você foi bem na prova, né? Olha, estava meio difícil, mas você foi bem, parabéns. Ou então Davi, quando ele faz aquele desenho, que você não entende direito o que está desenhado ali. Mas você fala: nossa, que lindo, filho, que lindo seu desenho. Mas o que é? O que é esse desenho? Tá lindo, mas o que é? Aí ele fala, todo feliz, e fala: mãe, é para você. Né? Quando os filhos desenham, começam a desenhar, ele entrega: mãe, é para você. E aí, um pouquinho antes, minha geladeira era cheia de desenhos, assim, sabe? Você ia na minha geladeira, estava cheia de cima a baixo, assim, de sulfite, cheio de desenhos. Já acabei tirando porque na limpeza a gente tira. Mas era cheio de formato de desenho. Às vezes sem expressão, sem nada, mas falava: mãe, é para você. Né? E você vê que aquela doação, aquela entrega que você faz, aquela doação, o amor que você dedica aos seus filhos, você recebe em forma de desenho, de carinho, de sorriso, de beijo, de abraço, de notas boas. Tudo isso você vê, são frutos que você vai colhendo com o tempo. E a gente sempre precisa, eu sempre procuro me espelhar em Nossa Senhora. Às vezes não é muito fácil, porque eu acho que Nossa Senhora tinha muita paciência. Eu não tenho muita, mas quando acontece alguma coisa, assim, que a casa está aquele auê, né, que você olha e fala: nossa, eu estou no meio da guerra. Que é brinquedo para todo lado, é papel, é lápis de cor, né, Diego? Aí eu respiro fundo assim, falo: nossa Senhora, ensina, me guia Nossa Senhora, porque olha, só com a sua intercessão é que eu vou conseguir educar meus filhos, porque não é fácil. Muitas vezes você perdeu um pouco a paciência, perder a linha, e aí você olha para trás e fala: nossa, acho que Nossa Senhora não faria daquele jeito. Então nós pedir a intercessão de Nossa Senhora como nossa mãe, nossa grande medianeira, nossa grande intercessora, que ela nos guie por esse caminho de ser mãe, de amar, de doação, que é um trabalho, uma tarefa árdua, mas que junto com o Senhor, como eu falava, você colocando Jesus no centro da sua família, você consegue. Você colocando Jesus no centro da sua família, você consegue superar os desafios, as dificuldades
dificuldades e colher os frutos da alegria. Amém? Amém. Então a gente, nesse momento, a gente vai pedindo